para mais uma leitura aqui no canal. Lembrando sempre que é uma leitura geral, atemporal, coletiva. Eu fui orientado a utilizar, abrir aqui a leitura com os protetores da floresta, oráculo dos animais. Vamos saber qual que é a mensagem, o conselho, o caminho, o direcionamento. Lembrando sempre, pessoal, que é uma leitura geral, tá? Não é voltada para signo nenhum em específico. Eu vejo ainda, apesar da gente sempre falar, né? Algumas pessoas perguntando a leitura para qual signo. Não é para signo nenhum em específico, tá? Quando é, vai estar lá no título, né? Leão, Virgem, Aquário, e aí você vai saber que é para aquele signo ali, tá? O signo é só uma espécie de orientação também. A espiritualidade, ela fala com você de várias formas, né? E uma das formas é justamente nessas leituras aqui, que inclusive eu fico muito feliz que elas estão encontrando as pessoas certas, né? No sentido das pessoas que realmente precisam receber a mensagem que o tarô, a espiritualidade quer passar, né? Eu vejo isso pelos comentários aí de vocês. E aproveitando, né, a deixa aqui, se você puder chegar comentando, compartilhando, curtindo, hypando essa leitura, se tornando membro desse canal, ficaremos muito gratos a você para que esse trabalho ele possa continuar aqui no YouTube, certo? Se você não me conhece, está chegando aqui através dessa leitura, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja bem-vindo e já se inscreve por aqui se assim você quiser, ok? Também quero lembrar, pessoal, que continuamos com a promoção de 40% off no nosso curso completo de tarô, que tem acesso vitalício. Então você pode adquiri-lo agora com o desconto e estudar no seu tempo, ok? Que você não vai perder o acesso, certo? Vamos lá então, vamos abrir aqui com o oráculo que eu falei. Por favor, espiritualidade da luz, qual que é a mensagem, o conselho, o caminho, o direcionamento para quem chegou aqui nessa leitura, para mim também? Se servir, o urso, a raposa, e aí? Aqui hoje eu vou falar uma coisa, pessoal, que eles passaram, tá? Para que não se perca aí, conforme a leitura ela vai sendo desenvolvida. Aqui quando veio o urso, depois veio a raposa, eu escutei o seguinte: comece a se acostumar. Tá? Eu escutei essa frase, comece a se acostumar. Vamos ver com o quê, mas é que essa leitura ela já tem um quê de você estar, de alguma maneira, na frente de algo na sua vida. E aí pode ser a sua própria vida, né? Você começar a se acostumar a ser mais líder da sua própria vida, comandar mais a sua vida, porque pode ser que você seja uma pessoa que, de alguma maneira, você está à mercê, né, de alguém, no sentido até de alguma dependência que você pode ter de alguma pessoa, ou de algum lugar, alguma dinâmica na sua vida, e aí você precisa começar a se acostumar a ser mais independente, a cuidar mais da sua própria vida. Porque aqui é como se a espiritualidade ela falasse que quem é dono dessa leitura, você está sendo preparado. Só que eles estão falando, olha, comece já a se acostumar, tá? Aqui você vê, ó, a raposa, ela tá indo para o lado de lá. Então aí a gente vai ver, tá? Qual que é a próxima carta que vai vir aqui, né? Que a ordem foi o urso, a raposa. Então a raposa, ó, ela está olhando para esse lado de cá, que no caso aqui para mim é o lado da direita, né? Que a carta ela tá de frente. Alguns aqui tem uma questão de você buscar algum estudo específico, e esse estudo ele pode ser sobre uma certa questão de liberdade, como liberdade financeira, liberdade geográfica, tá? Tá, vou pedir mais uma. Aqui veio o rouxinol. Eu vou precisar de mais uma. Ah, tá. Já falou aqui. Interessante, né? E aqui nós temos a Lizard, que eu esqueci o nome agora em português, tá? Desse animal aqui. Olha, o que que acontece? Por que que a espiritualidade ela falou, né, aquela frase que eu falei pra você? Comece a se acostumar, por quê? Aqui existe um acontecimento antecipado, tá? Tem alguma coisa que você tá jogando pra frente, ou que você, assim, botou
como muito distante, né? Colocou como algo muito distante da tua realidade, mas de alguma maneira vai acontecer antes que você pudesse imaginar. E essa questão, ela estava parada, ela estava estagnada na sua vida. Ou seja, existe uma área da sua vida que vai ganhar um boom, que vai ganhar um grande movimento, só que é como se você não tivesse acostumado com isso. E o urso aqui, pessoal, ele abrindo a leitura, ele pode falar sobre reconhecimento, ele pode falar sobre você na frente de alguma situação, como eu falei, né, anteriormente. Aqui você pode, por exemplo, estar sendo reconhecido no trabalho e você ganhar um cargo de liderança, aonde você não está acostumado com isso, né? Aqui pode ser sua vida amorosa, ganhando aí um boom, chegando uma pessoa super especial para você e você começando a namorar, por exemplo, e tem muito tempo, né, que você está solteiro, solteira. Aqui pode ser alguma coisa que você tem na internet, tá? Tendo reconhecimento, uma página sua aí crescendo, ganhando seguidores, pessoas contratando o seu trabalho, o seu serviço. Aqui tem um fim de uma estagnação. Só que assim, a grande questão dessa leitura é: você está preparado para viver o que vai aqui acontecer? O que vai deixar de ser estagnado na sua vida? O que vai ganhar movimento, o que vai dar esse boom, esse crescente, nessa crescente aqui? Essa visibilidade, esse reconhecimento, essa liderança. A pergunta que fica aqui que eles estão fazendo para você é justamente essa, tá? A gente vai ver com o tarô depois para tentar descobrir qual que é a área, tá, da vida que pode ser que a área da vida, né, que vai dar essa antecipação aqui, mas aqui é uma pergunta que eles já estão te fazendo. E outra coisa que eles estão falando também, provavelmente aqui você já sabe por quê. É a área da sua vida que não tem muito acontecimento. Então, por exemplo, você pode ter sua vida financeira encaminhada, sua vida profissional, sua parte de relacionamento, mas talvez o espiritual não tá, né? E aí, por exemplo, seus mentores, eles aparecem aí para você, né, no sentido de se revelar para você. Você começa a ter várias experiências espirituais que você não está acostumado a ter. E aí, para outros aqui, é um planejamento que você tem, que você jogou ele lá para 2028, né? E ele vai acontecer ainda em 2026. Porque aqui é como se houvesse, ó, um empurrãozinho aí da vida, de Deus, né? Da espiritualidade, para que você possa, ó, viver isso aqui ainda esse ano. Porque aqui eu vejo que é esse ano que eles estão falando, tá? E pode ser que seja amanhã, semana que vem, mês que vem. Olha lá, o esquilo, que é a carta do sucesso. Essa leitura ela pode falar muito sobre trabalho, tá? Trabalho ou alguma dedicação que você tem empenhado na sua vida. Principalmente para você jogou o resultado disso mais para frente. Chega antes do que você imaginava. Tem uma coisa aqui também, um dinheiro para alguns, tá? Você talvez está juntando algum dinheiro e aí você depende da venda de um serviço, de um produto, e aí vai vender muito mais do que você pensou e você vai conseguir, né, esse dinheiro muito antes do que você havia imaginado. Aqui pode ter alguém gripado, tá, que está assistindo a leitura, que eu sinto aqui uma energia, pode ser uma confirmação para você. Alguém que está gripado ou resfriado. Eu vou pedir mais uma. Ah, ela tinha que aparecer, né? A abelha. Porque a abelha, ela fala de trabalho, de dedicação, de produtividade. É exatamente isso aqui. E aí tem duas interpretações que eles estão falando. A primeira delas é o que você já está fazendo, né? Para você já sabe do que eles estão falando aqui. Para outros, o que pode ser uma surpresa, né? Por exemplo, você não está esperando nada disso, você está vivendo aí a sua vida, é o que você vai ter que fazer, tá? Porque aqui é como se assim, você tem que se preparar porque você vai precisar se dedicar a isso. Se é um relacionamento, você vai ter que se dedicar a esse relacionamento, a essa pessoa. Se aqui é um cargo de trabalho que você está alcançando, vai ter que se dedicar a esse cargo de trabalho. Aqui realmente tem a sua parte, ela sendo feita. Por mais que essa leitura talvez ela esteja envolvida com uma outra pessoa, para que tenha a ver com questão de parceria, sociedade, relacionamento. Aqui é você, né? É você fazendo a sua parte. E parece que já tem muito tempo que você não se envolve com isso. Ou essa área da sua vida, ela não tem esse movimento, tá? Igual eles falaram aqui. Ó, o jacaré. E o jacaré, ele fala sobre sonhos, tá? Então pode ter aqui algum sonho, alguma meta sua aí, sendo realizada, alcançada antes do que você imaginava. Então se prepare, tá? É o que eles estão falando aqui. Se prepare e se acostume. Aqui você pode, inclusive, fazer uma coisa que eles estão falando. O que é que você faria, ou como você se sentiria caso isso já tivesse acontecido? Para você que sabe o que é, tá? E eu diria que assim,
todo mundo pode saber o que que é, sabe por quê? Porque aqui é a área da sua vida que não tem grande movimento, como eu falei. E aí alguns você já estava planejando, né? De fato ter mais movimento nessa área da sua vida, outros aqui não, e aí chega de maneira inesperada. Nem tanto, né, agora depois dessa leitura, porque você já foi orientado aqui a falar pra você, né? Foi dito, né, pra você que é pra você se acostumar. Aqui essa leitura também ela tem uma energia de fazer algo sozinho. Ou sempre foi feito algo sozinho e agora tem aqui alguém que chega pra fazer esse algo com você, tá? Pode ser que você vive sozinho há muito tempo, né? Você trabalha sozinho há muito tempo. Tudo que você faz depende de você. E aí agora vai chegar alguém para poder, de alguma maneira, somar, né? Ajudar também, multiplicar aquilo que você já tem. Porque aqui se a gente tem um 7, a gente pode ter o quê? O 10, né? E aí no 10, o que que tem? Pessoas. Não só uma pessoa, tem pessoas. Então, de alguma maneira, aqui para alguns, você vai deixar de fazer algo sozinho, tá? Ou até de viver sozinho aqui. Tarô, vintage tarô. Tem como a gente saber aqui, espiritualidade, tarô, qual área da vida que vai ter esse movimento aqui. Realmente é inesperado, pessoal. A torre. Então, por isso que o espiritual ele já tá falando, olha, prepara aí o coração, né? Mas é bom, tá? É bom. Olha lá, o louco. Quatro de fogo. Aqui tem uma união para acontecer, tá? Uma união entre você e uma pessoa. Olha lá. Uma parceria, uma sociedade, um trabalho, um projeto, um namoro, um casamento, um noivado aqui para alguns já estão, né? Em relacionamento. Só que aqui o que eu estou vendo? É como se alguém, tá? Precisava se libertar de alguma maneira. O que acontece é que tem alguém vindo até você, tá? Algo barra alguém vindo até você. Porque não é para todo mundo que é uma pessoa, ok? O 4 de fogo aqui, para quem não é uma pessoa, é o quê? É a concretização da questão, né? É a concretização aqui do dinheiro que você queria, você juntando o dinheiro lá, comprando a casa, o carro, o apartamento, né? Comprando o sofá, a mesa, a cadeira que você queria, o celular, o tablet, o computador. É você alcançando a sua meta, o seu objetivo que você jogou lá para janeiro de 2027, mas vai acontecer ainda em 2026. Eu sinto que você não espera por isso, tá? É a questão aqui dessa leitura, né? Você não espera por isso, mesmo que você já tenha planejado ou sabe o que é que eles estão falando aqui. Para quem não sabe, aí é mais inesperado ainda, né? E por mais que você ouça essa leitura, aqui não tá falando, ó, vai chegar amanhã, meio-dia e meia, né? Mas aqui pode ter alguma coisa, um final de mês, né? E não deste mês, a leitura está sendo gravada em agosto, mas ela é, né, atemporal. Mas aqui tem algo com final de mês aí. Final de mês e também aqui está falando da parte do dia, quando, né, o sol ainda está lá no céu. Vamos ver o que mais aqui. Então aqui eles não estão falando, pessoal, qual é a área, tá? Mas aqui eu poderia, né, tirar a informação do que eles já falaram, que é o quê? Aqui para a maioria é questão de relacionamento, tá? E para quem não é questão de relacionamento, é a meta que você colocou aí pra você. E aí só você sabe, né? Alguns aqui tem a ver com casa, tá? Pode ter uma mudança de casa aqui, inesperada para alguns, e para quem já planejou, a mudança vai acontecer. Aqui pode ter alguém que planejou mudar só no final do ano, tá? Porque aqui pode falar de 4 meses, né? A gente vai entrar em setembro. Então seria setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí acontece antes aqui a sua mudança. Porque você acha a casa, o apartamento, porque você consegue o dinheiro, porque o documento lá vai ser liberado. E ele veio aqui, tá? Onde eu tava embaralhando, agora ele voltou. As de copas. Aqui a gente tá falando realmente de relacionamento, tá? Para a maioria, como eu falei aí. E quando eu falo relacionamento, pessoal, neste caso aqui, principalmente, não é somente romance, tá? Aqui pode ser uma grande amizade,
pode ser uma parceria, né? Como eu falei, uma sociedade. Aqui eu sei que é alguém que vem para somar. Alguém que vem para somar, multiplicar na tua vida. Porque aqui é um as de copas, né? Então, assim, você tá bem aqui sozinho, né? É o que eu falei antes aqui em algum momento na leitura. Aqui são pessoas que estão acostumadas a fazer as coisas sozinha lá. Você matando um leão por dia, né? Como fala aí aquele ditado. No sentido de você enfrentando aí as coisas na sua vida, né? Você vivendo aqui a sua vida. E aqui para você não tem a ver com ninguém, o as de copas é o quê? A felicidade que você vai sentir. Aqui algumas pessoas vão chorar, tá? Essa carta ela pode falar de choro. Choro de alegria, de felicidade, de contentamento, que pode ser um pedido de namoro aí para alguns. Um pedido de noivado aqui. Dois de ouros. Ó, e aí? Aí é o que a espiritualidade ela falou aqui naquela frase do início da leitura. Por quê? O dois de ouros é esse costume que eles falaram. Por quê? Eu sinto que você já tem o as de ouros, que é a sua vida, que é você e tudo que você faz aí. O dois de ouros é algo novo que está querendo chegar, que é o que a gente está vendo aqui. Então, de alguma maneira, você vai precisar equilibrar a sua vida com esse algo novo. E você vai conseguir, tá? Pode ter, ó, algumas turbulências aí, né? As águas aqui, elas estão, ó, agitadas, mas você consegue dar conta do recado. Porque nada chega para você que você não possa lidar, tá? E isso é tanto para a questão de desafio, quanto para a questão também de coisas aí mais positivas, né? Vamos dizer assim, presentes, né? Na vida, do universo. E essa questão, de alguma maneira, ela tem um impacto na sua rotina, que eles falam aqui. A autossacerdotisa. E aí? Valete de ouros, ou seja, você não vê, né? Você não vê o que está chegando de novo aí para você. E realmente é novo. Alguns aqui, inclusive, eles estão falando o quê? Com essa sacerdotisa. Você pode aqui imaginar que é uma coisa, mas na verdade é outra, tá? Porque alguns aqui você tem mais de uma área da sua vida parada, né? Que eles estão falando aqui. Olha lá, 2 de copas. Alguns aqui podem imaginar que é relacionamento, mas não é, né? Outros podem imaginar que é outra coisa, mas é relacionamento. Porque aqui tem uma ideia de relacionamento e vida material, tá? Trabalho, dinheiro. Então, por exemplo, você pode pensar que uma coisa é outra. Ou a outra coisa, ela vem através da primeira, tá? Você, por exemplo, conseguindo condições melhores financeiras por entrar em um relacionamento onde a pessoa, ela vai estar ali dividindo com você as coisas, né? As contas que hoje você paga sozinho, você vai pagar junto com alguém. Então vai sobrar mais dinheiro para você. E aí, o valete de ouros aqui, além, né, do que eu falei, o que ele fala também? É a questão da sua dedicação. Então, por isso que eles estão falando, se acostume já. Como que você se comportaria, como que você se sentiria, como você viveria, como a sua vida mudaria com a chegada dessa oportunidade. Porque aqui nós estamos entregando para você uma semente, algo novo. E aí você vai precisar cuidar do que a gente está entregando para você. E aí vai precisar de tempo, dinheiro, dedicação, amor, carinho, afeto, energia, que é a abelha, né? Que veio, ó, aqui na sua leitura. Aqui você tem abelha com o romã. O romã ele tem um significado, mas eu não me lembro qual é, tá? Depois você pode pesquisar o significado espiritual do romã. Aqui tá pedindo para ver com o povo cigano também. Vamos ver aqui com o Lenormand. Optá, povo cigano, salva suas forças. O que mais aqui pode nos acrescentar nessa leitura? A relação que está chegando aqui na vida dessa pessoa. Ó, a árvore aqui, né? E a árvore, olha interessante, né? A árvore, ela é isso aqui, no futuro, né? Devido à dedicação que você teve. Porque essa árvore um dia, ela foi essa semente aqui.
E aí a pessoa cuidou dela, né? Ela escolheu cuidar, ó, 7 de copas aqui. E aí a árvore hoje em dia é essa que você está vendo aqui, né? Que por sinal, né, está muito bem cuidada. E aí, povo cigano, o que mais aqui pode nos trazer, por favor? Temos aqui as nuvens. Alguns aqui você não tem noção, né, do que é. A dama aqui na leitura é você, tá? Não é sobre gênero, é sobre energia, é só para a maneira que eu tenho de identificar quem é o consulente e quem é outras pessoas da leitura, tá? E aqui é uma leitura geral, mas o consulente é quem está assistindo. Então aqui, olha, você pode ter dúvidas, né, do que é. Mas você tá vendo, olha, ela está ali descendo as escadas para receber algo. E aí na história aqui, né, ela recebe o cavaleiro, tá? O cavalheiro, na verdade, né, que é o homem. Aqui no caso seria a mulher ou a cigana, né, mas no Lenormand tem o nome de dama. Mas ela está ali apontando, né, que o cavaleiro ele está chegando aqui. Então aqui realmente algo vem na sua direção. Por mais que, né, você não saiba o que é. Olha quem tá aqui, né? O cavaleiro. Esse aqui é o cavaleiro. Que não é o cavaleiro que eu falei, né? E ela veio, né? A árvore. E o urso. Aqui a espiritualidade ela fala sobre a questão realmente da dedicação que você vai precisar ter, tá? Tem até uma coisa aqui, pessoal, para alguns com força física, que eles estão falando, e com a saúde também. É como se você precisasse de saúde, força física, para poder dar conta do que vem aqui. E não porque é pesado, é difícil, né? É um karma na sua vida. Não, não é isso aqui. É porque realmente o que vem é forte, tá? É forte e, de alguma maneira, você vai precisar botar a mão na massa, que é o que a gente falou aqui. Com a abelha, né, na sua leitura, com esse valete de ouros também. Então aqui veja aí como que tá a sua saúde física, né? Você tá debilitado, você tá fraco, você tá se alimentando bem, como que tá a sua pressão, sua diabetes, sua glicose, né? Seu coração. Aqui pode falar muito de pernas, tá? Perna, joelho, braço, coluna. Então veja como tá essas áreas aí da sua vida. Porque parece que aqui essas partes, né? Ou melhor, veja como está essas partes do seu corpo, porque de alguma maneira aqui elas vão ser usadas, tá? Aqui pode ter algo, por exemplo, que você vai ter que andar, né? Que você vai ter que agachar. E esse cavaleiro aqui, ele também tá na sua energia, tá? Porque é você aqui fazendo os corres aí necessários. Aqui tem uma coisa que alguém está descansando. Por quê? Porque você jogou um período para você começar a se movimentar em relação a algo. Só que você vai precisar se movimentar antes. Por isso que tem questão aqui que eles falaram, né? Da saúde e do corpo. Os peixes. Ó, a torre e o coração. Aqui é o fim de um isolamento ou o fim de uma preparação. Que para alguns é consciente, né? Porque você sabe para que você estava se preparando, para outros aqui não. É como se a sua vida ela ganhasse um boom. Os peixes aqui, olha, ele está falando muito de você movimentar. E aqui está falando do quê? De movimento também emocional. Então, tem muito tempo que eu não sinto tal coisa, tem muito tempo que eu não me apaixono por uma pessoa, que eu amo uma pessoa. Então, isso pode acontecer mexer com o seu cardíaco, né, com o seu coração. Você precisar estar preparado para viver isso, né, que você tem, ó, o coração aí. Valete de copas aqui, propostas aí chegando para você, né? Para alguns, ó, proposta a nível material, outros a nível emocional, ou os dois juntos, né, como havia falado aqui também. Aqui nós temos um rei de ouros, fazendo a união aí com o tarô. Essa questão eles pedem também para falar, vai ficar muito tempo na sua vida, tá? Vai ficar um bom tempo aí. Não vejo aqui
chegando e saindo rápido, tá? É isso que eles estão falando. Vamos pedir um conselho final aqui pra você. Conselho final para essa pessoa, por favor. Nós temos aqui a águia, que fala sobre você ver as coisas de uma perspectiva mais elevada. Olha lá o coração, né, que a gente acabou de falar. Então aqui a espiritualidade, ela pede para você expandir a sua visão, porque é exatamente o que eles falaram aqui em algum momento. Aqui para alguns é algo que não é o que você está pensando que é. E aí se você, por exemplo, se limita muito a isso, você pode até dificultar que isso chegue até você. Você fecha, né, as outras possibilidades. A águia, ela fala muito sobre as infinitas possibilidades que pode ter. Então, assim, esteja aberto, né? Simplesmente aberto, aberta para poder receber o que está chegando aí para você. Ok? Então é isso que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.